Pessoal, bem-vindo ao canal Mega Eletrônica. Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho nesse vídeo sobre sensores. Eu quero também estar mostrando uma plaquinha que eu fiz aí para teste de sensor. Uma plaquinha bem simples aí, bem humilde aí, mas de grande utilidade, tá? Pode ser feito até com material de sucata. Tudo material bem simples mesmo. Vou passar depois também a listinha dos componentes que eu utilizei, tá? O desenho, o diagrama elétrico dela, e vou estar testando em bancada também como que funciona essa placa, tá? Como que você vai fazer o teste com ela para testar os sensores aí, tá? Deixa eu falar um pouquinho de sensor aqui, pessoal, depois a gente vai fazer o teste em bancada com ela. Vamos lá? Ó, aqui a gente tem, ó, tipos de sensores, ó. A gente tem sensores indutivo, capacitivo, a laser, né? Sensores ópticos, ultrassônico, pressão, magnético, e temos muitos e muitos outros sensores, né? No campo industrial aí, né? Para automatizar. E eu vou estar falando sobre dois sensores aqui principais, que é o que eu vou utilizar para o teste em bancada da plaquinha aqui, tá? Que é um sensor indutivo, esse sensor indutivo, a tensão dele é de 5 a 36 VDC. Os contatos dele aqui, né, a saída dele é NA, vou falar sobre isso. NPN e a carga de 150 mA. Aqui eu tenho a ligação dos cabos, ó. Eu tenho, isso é padrão, pessoal, não muda, tá? Eu tenho o cabo marrom, que é a alimentação positiva do sensor, o cabo azul, que é a alimentação negativa do sensor, e o cabo preto, que é a saída de sinal do sensor, tá? Deixa eu explicar um pouquinho sobre o funcionamento desse modelo aqui. Aqui, ó, eu tenho, pessoal, o circuito eletrônico desse sensor, tá? Ele trabalha com um oscilador aqui, um amplificador. Ele vai ter como o nome mesmo diz, né? Ele é indutivo, né? Então ele vai trabalhar com um campo magnético aqui, ó, certo? Essa formação do campo magnético aqui, quando se aproxima um metal desse campo magnético aqui, a amplitude de sinal desse sensor ela vai modificar e vai ser percebida aqui pelo circuito eletrônico, fazendo ele atuar, tá? O metal geralmente utilizado aqui é o aço, né? Mas pode ser outro tipo de metal. Lembrando que cada tipo de metal, a resistividade dele muda, então a distância aqui também vai mudar, certo? O aço é o melhor que, né, para detectar, nesse caso aqui, tá bom? Deixa eu falar também sobre o outro tipo de sensor que a gente vai utilizar aqui, que é um sensor óptico aqui. Esse sensor aqui, pessoal, ele também é um sensor de 5 a 30 VDC, também é NA e também é NPN, tá? A carga máxima 150 mA. Esse sensor ele é por luz, né? Então o infravermelho, ele tem um diodo emissor aqui que vai emitir um sinal, e quando ele encontrar com algum obstáculo, ele vai retornar esse sinal no fototransistor aqui, que é o circuitinho eletrônico dele, tá? Aqui tá explicando melhor aqui sobre o funcionamento dele, ó. Vocês podem ver aqui que eu tenho o emissor mandando um sinal. Quando ele encontra um obstáculo, ele retorna esse sinal para o fototransistor, que vai passar por circuito eletrônico e disparar também o sinal para o relé, SLP ou outros equipamentos que utiliza essa entrada aqui, tá? Esse sensor ele é bacana, que o alcance dele aqui, ó, é bem maior que o outro mais, dependendo do sensor, é 10, 15 milímetros, né, de distância, ou 5 milímetros. Esse daqui é até 400 milímetros, ou 500 milímetros de distância, tá? Para detectar o objeto aqui. Temos um outro tipo de sensor aqui também, pessoal, que é esse aqui, ó. Só que no caso desse, é bem parecido com o anterior, só que no caso desse ele tem um espelho, um prisma aqui. E esse daqui ele depende de ter o sinal o tempo todo, tá? E qualquer obstáculo que passar na frente do espelho do sensor aqui, no caso aqui, ó, ele vai atuar, tá? E identificando o equipamento aí que foi passado algum objeto na frente dele aqui, tá bom? Temos esse outro tipo aqui, pessoal. Só que esse daqui, ó, vocês podem reparar que o emissor, ó, que vai emitir a luz, ele é separado do receptor. Então esses dois sensores têm que ficar em alinhado, né, um com o outro. E quando passar um objeto na frente também, né, um produto na frente, ele vai identificar que
que houve uma mudança, né, na luz aqui, tá? Então ele vai atuar também o circuito eletrônico dele. Aqui a gente tem um sensor, pessoal, só para explicar um pouquinho, que na maioria dos sensores não utilizam contatos, né, contato seco, outros não utilizam um transistor, tá? De chaveamento aqui, ó, para poder pôr a carga. Aqui eu tenho um NPN, que é um transistor, o retorno aqui, que é o cabinho preto, colocando a carga aqui, ó, tá? Nesse caso aqui também é um NPN, tá? Então o retorno aqui é negativo, ó. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o funcionamento dele, ó. É o básico, né, pessoal? Aqui eu tenho uma alimentação negativa, cabo azul, uma alimentação positiva e um retorno pelo preto aqui, ó. Então aqui esse sensor, pessoal, ó, é a alimentação negativa N, alimentação positiva P e o retorno N, porque ele está retornando negativo. Então ele é um sensor NPN. E NA porque o contato aqui está aberto. Quando eu não tenho nenhum metal, nenhum obstáculo na frente dele aqui, ele está aberto. Ele não está acionando a carga aqui, ó. A carga está o comum ligado com o positivo, ó, tá? Ele não está acionando a carga. Do outro lado aqui, ó, eu tenho o mesmo sensor, só que é um NF, ó. O contato aqui está fechado. Quando está tudo ok aqui, ele é normalmente fechado. A partir do momento que eu tenho um obstáculo, tenho um metal ou algum produto na frente aqui, dependendo do sensor, ele vai abrir esse contato e parando a carga, tá? Aqui embaixo eu tenho esse outro sensor, só que esse é o PNP, porque eu alimento ele com positivo, tá? Eu alimento ele com negativo e eu retorno positivo, ó. O retorno dele, ó, é positivo, ó. Quando o contato fechar, ele vai retornar a tensão positiva pelo cabinho preto e fazer a carga acionar aqui, ó, tá? Porque a carga tá, o comum dela tá com o negativo. Aqui também é o mesmo sensor, só que com o contato NF, que é o normalmente fechado, tá ok? Eu vou explicar um pouquinho agora no diagrama elétrico de como funciona a plaquinha que eu montei, tá? Só para vocês entenderem aqui. Essa é a plaquinha, pessoal, ó. Depois dela pronta, né? Ela é bem simples, pessoal. Foi feita, né, numa plaquinha perfurada aqui de cobre. Coloquei um cooler. Esse cooler aqui, pessoal, que é para mim testar o sensor com carga, tá? Não só o LED. No caso aqui, ele está indicando que o sensor é um NPN, certo? E a partir do momento que eu pressionar essa chavinha aqui, ó, ele vai pôr uma carga em cima desse sensor para testar ele, ver se ele está ok mesmo. São os garras jacarés aqui, ó, para fazer a conexão rápida do sensor, né? Eu tenho a alimentação aqui de entrada do testador, ó. O cooler é um cooler de corrente bem baixa, ele é 120 mA para não poder danificar o sensor, tá bom? Deixa eu mostrar o diagraminha aqui. Aqui está o diagraminha dela, de funcionamento aqui da plaquinha. Aqui, ó, pessoal, vocês podem ver que eu tenho a garra jacaré positiva. Aqui eu tenho a garra jacaré negativa, que vai acoplar o sensor, certo? Aqui é uma bateria. E aqui eu tenho a garra jacaré do sinal, ó. Quando eu estou entrando com um sinal negativo aqui, o que vai acontecer, ó? Como eu tenho aqui 4 diodos, ó, e eles estão polarizados em sentidos diferentes, ó, que é um diodo, um N4007, diodo muito fácil de encontrar no mercado aí. Eles estão polarizados em sentidos diferentes, ó. Tem um resistor de 1K, dois LEDs, a chavinha push button e o cooler, tá? Quando chega um sinal negativo aqui, ó, o que ele vai acontecer, ó? O positivo está vindo aqui, ó, ele está passando pelo o diodo nesse sentido, ele está conduzindo, tá? Tá passando aqui, ele vai vir aqui, ó, e vai retornar no negativo aqui, fazer com que esse LED acende. Quando chega um sinal positivo aqui, ó, ele é o contrário, o sinal negativo está vindo aqui, passando pelo LED, pelo resistor e retornando aqui no positivo, então fazendo com que o LED acenda. E quando eu tenho um sinal negativo, ele vai estar parado aqui, ó, no negativo. A partir do momento que eu pressionar a chavinha aqui, o cooler vai rodar e colocar uma carga em cima do sensor aqui, tá? E a mesma coisa acontece quando eu tenho o sinal positivo, tá bom? Pessoal, esse é o esqueminha, vai estar disponível ali para download, tá? A listinha com os componentes também vai estar disponível. Aqui eu tenho ela de volta, ó, a plaquinha. Bem simples, ó, bem simplesinha de montar.
Aqui vocês podem reparar que os diodos, ó, tem as faixinhas dele indicando, ó, o sentido dele, tá? Onde é o cátodo, onde é o anodo aqui de cada um deles. Os LED também, tá? Lá no diagraminha elétrico vai ficar fácil de perceber a montagem dele, tá bom? Pessoal, vamos lá para a bancada para ver ela funcionando legalzinha? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, essa é a plaquinha, ó, né? Como eu falei, vamos testar aqui em bancada, que tá as garrinhas de jacaré, ó, tá? Para a gente conectar o sensor, tá? Os diodos aqui, ó, a posição de cada um, os LED. Aí eu fixei ela numa madeira, um pedacinho de madeira, tá? O cooler, como eu falei aqui, ó, ele é para 120 mA, 12 volts, o cooler é 12 volts. Aí eu vou ligar os cabinhos aqui, ó. E a gente vai fazer o teste com o sensor de bancada aqui na bancada, com aquele sensorzinho que eu falei, tá? Vou pegar aqui o cabo da fonte. Vou ligar o negativo. E aqui o positivo. Positivo. Pessoal, vocês perceberam, ó, deixa eu aproximar aqui, vocês perceberam que tá os dois LEDs acesos, indicando que eu não tenho sinal nenhum entrando aqui no centro, tá? Então quando você colocar o sensor aqui, que os dois LEDs ficam acesos, indica que o sensor ele é um NA, tá? Ele já é aberto, ele não tá retornando sinal, tá? Então por isso ele é um NA. Deixa eu pegar o sensor aqui, ó. Começar com esse sensor aqui, ó, tá? Como eu falei, cabo azul negativo, cabo marrom positivo e o pretinho aqui é o retorno, tá? Então, vamos lá. Azul, o marrom e o retorno. Ó, pessoal, o sensor ele já tá atuando, ó, tá? O sensor aí que eu falei, o alcance dele é longo, né? Aqui ele já indicou que ele é um sensor NPN, ó, tá? Deixa eu tirar da frente qual que é o obstáculo. Ele é um sensor NPN. Aí eu abri, tirei o sinal, tirei o obstáculo da frente dele, ó. O sensor NPN, tá? E ele é um NA, porque a partir do momento que eu tiro o obstáculo da frente dele, ó, ele fica aberto, tá? Se ele fosse um NF, iria ficar direto a luzinha azul aqui acesa, indicando que ele era NPN, tá? O retorno dele é negativo. Aí para mim testar com carga, pessoal, eu aciono essa chavinha aqui, ó. Tá? Ó. Eu aciono essa carguinha nele, ó, para testar ele com carga, tá? Esse é um tipo de sensor. Deixa eu colocar o outro magnético aqui, para vocês verem aqui, tá? Como eu disse, eu ia testar dois tipos de sensor, né? Esse outro ele já é na verdade um sensor indutivo, tá? Vamos colocar um sensor indutivo aqui. Então vamos lá. Marrom do lado positivo, a carga, o sinal, o cabo preto e o negativo, tá? Ó, ele é um sensor aberto também, ó, tá? Porque ele não acendeu nenhum dos LED. Agora eu vou encostar um metal aqui na frente dele para fazer ele comutar, ok? Vou pegar um estilete aqui mesmo. Vamos lá. Então indica que ele é um NPN, pessoal, tá? Um NPN, ó, também, e com carga, tá? Tirei a carga, coloquei a carga nele, tá bom? Ó, é um NPN, então ele é bem prático, pessoal. Aqui, ó, deixa eu só mostrar que eu não tenho sensor PNP, mas eu vou demonstrar aqui para vocês o que iria acontecer se fosse um sensor um PNP, ó. Se fosse um sensor PNP, o que ele ia fazer? Ele ia retornar o positivo para cá, ó. Então se eu pegar a chave de fenda aqui, ó, e fizer isso aqui, ó, eu retorno negativo, tá? E se eu fizer assim, ó, lá, eu retorno positivo. Então esse é até um teste rápido para fazer, ver se a plaquinha está funcionando. Retornei, ó, retornei positivo,
PNP. Retornei negativo, NPN. Pessoal, é isso aí. Eu só quis passar para vocês esse projetinho aqui, ó, bem simples, bem humilde, tá? Quem gostou aí, deixa um like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, tá? E sempre que eu tiver algumas ideias aí, eu vou estar postando aqui, compartilhando com vocês. Vai estar disponível também a lista dos componentes aqui todos e o esqueminha elétrico para poder montar aí. Quem tiver querendo montar, pode montar uma também, tá bom? Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.